E aí, tô começando o reparo agora. Bom, eu acabei de pegar esse notebook dela, já comecei a desmontar um pouquinho. O sintoma que ele está apresentando é o seguinte: ele está em curto, eu sei disso porque a fonte ela tem uma luzinha aqui, e quando a gente conecta a fonte nele, essa luz apaga imediatamente. Em alguns carregadores fica piscando. Possivelmente, se eu conectar na minha fonte assimétrica, que ela não entra em curto fácil assim, ele vai esquentar muito alguma área. As fontes têm proteção para cá. Aí, para voltar a fonte, tem que desligar e ligar de novo, ela volta o LED. Comecei a desmontar aqui, eu já vi alguns problemas. Aqui onde estava o conector de Wi-Fi, né? A placa Wi-Fi está derretida, não sei porquê. E a bateria, ela veio sem as travinhas aqui, então eu não consigo tirar essa bateria, ela não sai. Precisaria empurrar isso aqui pro lado para conseguir abrir, mas ele também não sai, tá tudo travado. Aí eu tô tentando ver um jeito de tirar isso aqui sem danificar mais. Alguém colocou aqui tá faltando aqui também a parte da frente da leitora, o SSD do cliente tirei para cá junto com a placa Wi-Fi. Mas ele parece que foi feito algumas manutenções nele e acabou quebrando essas partes. Agora eu vou tentar tirar essa bateria. Eu ainda não sei como eu vou fazer para tirar ela, porque se eu conseguir tirar, eu vou conseguir tirar sem quebrar, né? E vai ter o mínimo possível de danos para o equipamento. E aí, tô atualizações? Bom, a gente ficou no impasse aqui porque, igual a gente tinha mostrado, a bateria não sai, certo? E eu tinha descoberto o porquê, porque eu abri um pouquinho, dá pra ver aqui. Foi feito reparo em carcaça nesse equipamento e o reparo entre aspas, ele travou a trava da bateria. Então mesmo com as travas quebradas, ele nunca ia sair pra cá, né? Ele nunca ia sair porque o reparo em carcaça impediu esse mecanismo de liberar a bateria. Então essa bateria nunca ia sair daqui. Agora talvez eu consiga tirar. Mas aí o que aconteceu? A gente teve que pedir autorização para o cliente para poder abrir isso aqui porque tinha risco de quebrar, de danificar mais a carcaça. Eu abri aqui já, ele autorizou, abri da melhor forma possível e ficou realmente um detalhe aqui, depois que o cliente autorizou, né, a gente abrir meio que à força, porque danificaram o equipamento, porque isso aqui não se faz, não precisa fazer isso para reparar uma carcaça. Inclusive nem ficou bom, isso aqui vai quebrar também de novo. O jeito que tá aqui. Tem que dar uma reforçada e tem que quebrar isso aqui tudinho para conseguir liberar o mecanismo da bateria. Porque se a bateria estiver em curto, como é que eu vou saber? Se ela entrar em curto e matar o equipamento todo, eu preciso tirar a bateria. Aí o cliente autorizou, a gente tirou aqui a parte de cima, danificou aqui e parece que em outro lugar também, acho que só aqui na verdade. É só aqui, tem um parafuso embaixo dessa bateria que eu preciso retirar para tirar o equipamento. Então, retirei, quebrou aqui, danificou, a gente vai consertar da melhor forma possível. Caiu uns pedaços de plástico aqui também, que estava espalhado no equipamento. Isso aqui também é outro slotzinho de parafuso, a gente vai usar ainda, recuperar aqui da melhor forma possível. E agora eu consigo finalmente tirar essa placa e eu vou ver essa questão da bateria depois, mas aqui já dá para desmontar, felizmente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser testar a placa mãe fora, né, para ver se dá o mesmo sintoma. Aqui eu vou desligar e ligar de novo minha fonte, se ela ainda funcionar, né, porque já fechei curto nela algumas vezes, funciona. Vou ligar aqui, mesma coisa. Desligou o LED, a fonte morreu, entre aspas, assim, ela entrou em modo de proteção. Então eu vou terminar de desmontar esse equipamento
Tá bastante enferrujado, dá pra ver aqui. Parece que teve contato com líquido. Vamos ver a manutenção que foi feita. Parece que fizeram a BIOS também. Deixa eu ver como é que tá aqui a pasta térmica. Espero que seja só esses os problemas do equipamento. Tá com pasta térmica. E agora, primeiro resolver o problema principal do curto do equipamento. Depois resolver os problemas de carcaça que o equipamento está apresentando também. E só depois disso liberar para o cliente. Até agora eu não vi nada muito absurdo na placa em si. Fizeram a BIOS, está soldada aqui corretamente. E continuar na análise aqui. E aí, Ítalo? Bom, essa aqui está a placa. Fiz uma análise visual, fazendo as medições principais aqui. Eu identifiquei algumas resistências muito estranhas, né? Especialmente aqui, ó. Isso aqui parece ser uma fonte do PCH do equipamento, dando uns 150 ohms. Deixa eu ver, ali estava em curto, deixa eu ver quanto que dá de resistência certo. 140 ohms por aí. Aqui, esse equipamento ele tem o 3 e 5 separado, né? Tem um CI aqui, aí o controle libera nessas duas bobinas. Eu tenho resistência aqui, ou no 3 ou no 5, não consegui ver. Vou deixar assim para melhor visualizar. Eu tenho uma resistência aqui, ó, 3K. Deixa eu ver como ela apresenta o curto. Peraí, tá lá. Tá velho esse, o multímetro. Ele não apresenta curto, ele só apresenta uma resistência em ohms. Essa resistência parece que está passeando por toda a placa. Que parece alimentação de memória. Também tem uma certa resistência. Esse aqui CPU parece que... Ok. Toda a placa tem uma resistência de 100 e poucos ohms. Deixa eu ver aqui como que tá na entrada. Esses aqui são os MOSFETs de entrada. Eu vou pegar aqui o curto, ó. Tem resistência no próprio MOSFET de entrada também, 140 ohms. É muito estranho, não é comum. Ó, antes do MOSFET não tem nada. Depois, quando ele vai para a placa, eu tenho essa resistência aqui, 140 ohms. Como são todas as fontes que apresentam resistência fora do normal, seria muito difícil identificar especificamente o que causou isso sem injetar tensão. Então aqui eu acho que é um caso de injetar tensão em baixa corrente para tentar identificar o que está esquentando, o que está causando esse curto. Eu não compensa aqui fazer análise individual de cada fonte, porque essa resistência está passando por todas as fontes. Parece ser algum curto em componente complexo, tipo PCH processador, Super I/O também pode causar. Deixa eu medir a resistência dele aqui, como que tá. O Super I/O parece que não está com resistência, pelo menos em alguns pontos dele não está. Ó, o Super I/O tem a mesma resistência, 140 ohms. E essa resistência vai por quase toda a placa. Então aqui realmente é injetar tensão. Já estou aqui com o conector desse modelo de notebook. Eu vou descer a corrente para o mínimo, só para conseguir identificar onde está esquentando. Ó, ele matou meus 19 volts, que é a entrada, por causa dessa resistência que está chegando aqui nesse MOSFET, ele está esquentando. E está esquentando um pouquinho aqui. Eu vou mostrar aqui na câmera térmica.
que ele desceu toda a minha tensão para 3 volts e está consumindo toda a corrente que eu liberei. Eu liberei só 627 milivolts. Bom, está esquentando aqui nesse caso. É o processador e o MOSFET que está recebendo aquela resistência estranha, que não é normal. E a região do processador que está esquentando é bem aqui, ó, o PCH. O PCH do processador, ele está com sintoma de curto. Se olhar o resto da placa, não tem mais nada esquentando. E eu suspeitei mesmo que poderia ser o PCH do processador, porque a resistência ela é fora do comum. Geralmente, se tem alguma coisa em curto, ele apresenta esse curto com resistências bem mais altas. Esse aqui estava com resistência baixinha. E ele costuma apresentar ou nas fontes de 3 e 5. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, só para mostrar ele. Vou aumentar para 1.2 ampere. Dá para ver que o processador ele vai evaporando o álcool que eu coloquei, justamente porque ele está esquentando muito o PCH. Aqui já é sintoma de curto, precisaria trocar esse processador e muitas vezes não encontro, porque essa peça é mais cara do notebook. A gente tenta consertar, mas quando é processador é só se a gente tiver mesmo, e é difícil a gente ter. Nesse sintoma aqui, ó, dá pra ver também que tem um raspado na placa. Isso aqui costuma ser dessas travinhas, que a outra assistência até removeu. Essas travinhas aqui elas soltam e costumam fazer alguns curtos na placa. Parece que a outra assistência removeu, mas ele chegou a danificar um pouquinho aqui a placa. Mas tudo indica ser processador. Essa aqui realmente só se a gente conseguisse um processador para testar. E provavelmente se tirar esse processador vai sair todas essas resistências da placa.